Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro seminário Novos Desafios da Educação em Solos no século XXI. É muito gratificante estar aqui, iniciando este trabalho, que foi promovido pelo programa Solo na Escola, da Universidade Federal do Paraná, organizado pelos bolsistas Ana Vitória Gurgel Knopic, Camila Matos Spolador, Guilherme Gonzato, Luane Aparecida Staben, Patrícia Silva Ramos, sob a coordenação de Marcelo Ricardo Lima, que é o coordenador do programa Solo na Escola da UFPR. Então, é uma satisfação estar aqui essa noite, abrindo este evento. Eu sou Fabiane Vesani, eu sou professora do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná, sou vice-coordenadora do programa Solo na Escola, da UFPR, e líder do grupo de pesquisa Educação em Solos da nossa universidade. Então, hoje eu sou responsável, vou ter a função aqui de mediar essa conversa, né, da primeira mesa desse evento, que vai tratar sobre o tema Educação em Solos no ensino à distância, apenas momentos extremos ou novo futuro? Isso é um tema bastante significativo para nós nesse momento, estamos todos em grandes desafios, refletindo muito sobre a nossa função docente, sobre os processos de aprendizagem nesse novo modelo que está sendo posto para nós nesse momento. Então, nós iniciamos esse seminário com um grande tema, né, e esperamos aí ter uma boa discussão. E então, de imediato, a gente vai passar a apresentação do professor Homero. O professor Homero, então, é o professor Homero Fonseca Filho, da Universidade Estadual de São Paulo, graduado em Engenharia Agronômica, especialização em EVI-cultura, aperfeiçoamento em produção agrícola sustentável, mestre em agronomia, fitotecnia, em ênfase em agroecologia, doutor em geociências e meio ambiente, certificação em educação virtual, pós-doutor e especialização em infraestrutura de dados espaciais e sua implementação com ferramentas abertas. Atualmente é professor doutor no programa de pós-graduação em sustentabilidade da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste. Professor Homero, a palavra é sua, nos encontramos daqui a alguns minutos. Muito bem, então. O tema que nós vamos discutir hoje, ele é bem interessante, né? É a educação em solos, né, no ensino à distância, e a grande pergunta é se são apenas momentos extremos, né, ou se temos um novo futuro perante nós, né? Muito bem. Então, eu gostaria, então, de, antes de tudo, né, agradecer ao convite que me foi elaborado. É uma grande honra poder participar aqui desses seminários, que são de extrema importância para o momento e também para as disciplinas de solos e outras disciplinas correlatas. Então, eu agradeço muito mesmo o convite e eu espero poder colaborar um pouquinho. Não é? Nós, de alguma maneira, conversamos um pouco antes, né, de iniciar essa apresentação, né, nos dias passados, né? De alguma maneira a gente combinou um pouco o que o professor Valentim iria comentar. Eu fiquei de comentar um pouco sobre algumas questões que têm conexão completa com o que o professor Valentim colocou, né, e que são bem importantes. Eu procurei focar um pouco nos objetivos que foram lançados aí no seminário para a gente discutir. Então, eu vou, de alguma maneira, pincelar um pouquinho, né, de cada um desses pontos,
trazendo um pouquinho da minha visão sobre esses itens aí, e se for possível, no final ainda vou falar um pouquinho da minha experiência com a disciplina de solos, né, acho que foi nesse semestre, que está terminando, então, ver se consigo falar um pouquinho. Muito bem? Então, vamos lá, né? Então, a pergunta que está na mesa, né, é se a educação em solos, no ensino à distância, né, se ela é apenas um momento extremo ou se temos um novo futuro. Tá? Essa pergunta é difícil de responder, né? Mas eu diria que são as duas coisas. Fala, poxa, mas professor, você vai ficar em cima do muro? Não, não é. Eu vou tentar explicar por que eu acho que são as duas coisas. Tá? Primeiro, né, nós estamos, né, vivendo esse momento extremo, né, devido à pandemia. E a maioria dos professores que estão com disciplinas nesse semestre, meio que a gente subiu no bonde com ele andando. Não é? Ou seja, de repente, né, agora temos que ministrar essas disciplinas. Tá? Então, essa é uma questão. Né? O outro ponto é que nós também, tendo sido colocados nessa situação, nós também estamos experimentando novas formas de se ensinar e de aprender. Tá? E eu diria até assim, com outras metodologias e tecnologias do que a tradicional. Tá? E por que eu estou falando outras metodologias e não novas metodologias? Porque as metodologias de ensino à distância, elas são muito antigas. Já vem de muito tempo. Elas vêm se modificando ao longo dos anos, mas para talvez alguém aí não se lembre, né? Receber cursos por correspondência via correios em sua casa, né? Foi uma forma de ensino à distância lá dos primórdios do ensino à distância. E então desde lá ela já existe, ela só foi se modificando ao longo do tempo com o que foi surgindo de novo, com o surgimento, quando surgiu o rádio, quando surgiu a televisão, enfim, à medida que o tempo foi passando, as coisas foram se modificando. Então, ensino à distância não é algo extremamente novo. O que é novo são as novas tecnologias que nós estamos utilizando. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas duas coisas. Tá? Primeiro, eu vou falar assim, porque eu vou destacar aspectos, né, do porquê que seriam momentos extremos, né? Obviamente, porque nós estamos aqui no momento daí onde nós subimos no bonde com ele andando. Essa pandemia, ela foi um evento totalmente inesperado. Eventos totalmente inesperados são às vezes classificados como cisne negro. Né? Por quê? Porque são muito difíceis de se encontrar, muito difíceis de ocorrer, eles são completamente imprevisíveis. Então, ninguém jamais poderia prever que nós teríamos uma situação dessa, né? E provavelmente a última vez que a humanidade vivenciou isso faz muito tempo. Eu não conheço muito a história da epidemiologia, mas provavelmente foi a gripe espanhola que se assemelhou ao que nós estamos vivendo hoje. Tá bem? Então, de repente, quase todo mundo isolado em casa, né? Como o professor Valentim mesmo comentou, né? E à medida que nós começamos a exercitar e colocar em prática, né, todas as atividades, o home office, que é o trabalho em casa, e começamos com as nossas classes, veio à tona a vulnerabilidade da população brasileira, né? Então, nós pudemos ver que muitos não têm condições mínimas de vida. Isso ficou estampado na nossa cara, vamos dizer assim, né? Também, muitos não têm nem saneamento básico para se livrar, né, ou para se proteger das condições de higiene da pandemia. Né? Muita gente não tem nem conta no banco, não tem nem internet, não tem nada. Então, isso é uma coisa que realmente nos assustou, né, como população, né, nos colocou realmente em uma situação extrema aí de agravamento. Né, tá? Também nós vimos que, de repente, os professores agora tendo que ensinar por ensino à distância, ou então pelo ensino
remoto emergencial, não é? Que é um nome que foi criado aí para o que nós estamos vivendo aí do ponto de vista da educação, né? Mas aí a pergunta é a seguinte: será que tem diferença entre EAD e o ensino remoto emergencial? Né? Eu posso dizer o seguinte: na minha percepção, né, o EAD ela é uma metodologia de ensino consolidada, né, e ela usa tecnologia de informação e comunicação. O fato dela ser consolidada não significa que ela esteja difundida. Tá? Então, é uma metodologia que existe há de muito tempo, como eu comentei agora há pouco. Existem muitos países onde existem várias universidades que são somente à distância, que são totalmente virtuais. Tá? E, então, ela tem o seu formato, sua metodologia. Tá? Agora, o ensino remoto emergencial, para mim, é o nome do momento que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, o EAD usa tecnologia de informação e comunicação, e o ensino remoto emergencial também está usando as tecnologias de comunicação e informação. Então, o que existe de diferente nelas? Né? A diferença é que um é um metodologia de ensino, e o outro na verdade, o momento que nós estamos vivendo. Na verdade, foi criado esse termo, mas para diferenciar, né, do que é o ensino à distância. Há uma necessidade de se diferenciar isso, até porque o ensino à distância, ele não deve ser confundido com o que nós estamos fazendo agora. Então, nós vamos ver daqui a pouco, eu vou comentar um pouco, né, de que seria muito ruim se as pessoas que estão passando por esse momento de ter que preparar, né, o ensino remoto emergencial, considerar que o que foi produzido é a educação à distância. E elas têm semelhanças, mas qual que seria a diferença? Em alguns casos em que o ensino remoto emergencial está mais próximo do que é um EAD, ele vai ficar mais próximo. Mas em outros casos, ele está saindo do zero. Muitos dos nossos colegas docentes estão saindo do zero, né, e tentando produzir alguma coisa. Então, é importante não confundir essas duas coisas, tá bem? Muito bem. Também os estudantes tendo que aprender de outra forma, né, e a resolver problemas de conexão com a internet, né, e uma coisa que nós descobrimos, pelo menos aqui dentro da nossa escola, né, descobrimos que parte dos nossos alunos, né, eles têm dificuldade de acesso à internet a partir de suas casas. E eu não estou falando que eu estou lá no meio do mato, não sei onde. Eu estou falando de uma escola que está na zona leste de São Paulo, mas é uma escola que está dentro da região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, mesmo assim, uma boa porcentagem dos nossos alunos continuaram sem conseguir acesso à internet, porque provavelmente tiveram que se refugiar nas casas de seus pais, enfim, nos familiares, etc. e não tiveram condições de atender, né, de acompanhar, né, as disciplinas que estão sendo oferecidas aí através, né, das ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Então, isso foi uma coisa que nos preocupou muito desde o início, né? E como não deixar parte dos alunos para trás, né? Como trazer todo mundo, tentar trazer o máximo de gente possível. Então, houve um momento onde a gente procurou fazer o máximo possível. A universidade, inclusive, disponibilizou, tentou disponibilizar chip de internet para os alunos, e fez muito esforço no sentido de tentar não deixar o pessoal para trás. Mas, com certeza, tem uma turma que ficou para trás, né? Uma certa quantidade de alunos ficou para trás. Né? E, nessa situação toda, todo mundo tendo que preservar a própria vida e a vida dos familiares. Então, realmente, o que nós estamos vivendo é algo excepcional, né? Algo que é um cisne negro, como eu comentei, né? É algo que nos pegou de surpresa, pegou muita gente de surpresa. Né? Muito bem. E o que nós podemos falar, né, a respeito, né, do IAD, né, como um novo futuro? Tá? Então, eu quero enfatizar aqui, né, a respeito dessas outras metodologias que a gente está falando. Né? Então,
do ponto de vista de EAD ser um novo futuro, nós temos que a experiência que nós estamos adquirindo, ela poderá mudar a forma como professores e estudantes percebem o EAD. Por quê? Nós sabemos que existem professores, né, docentes que são favoráveis às tecnologias da educação, nós temos professores que são contrários à tecnologia de informação da educação, que acreditam que somente a aula presencial ela é eficiente, né? Um dos temas que nós vamos falar daqui a pouco, que é a questão da precarização do ensino. Né? Muitos acham que o EAD pode precarizar o ensino, né? E, olha, na verdade, existem verdades e mentiras, né, em todos esses pontos. Né? Então, é por isso que é importante nós separarmos um pouco cada uma das coisas e tentarmos entender um pouco, com um olhar crítico, né, como que nós podemos tratar, né, com esses temas. Né? Então, o que vai acontecer? Com essa experiência, né, que nós estamos tendo, né, os professores e estudantes poderão gostar de adotar técnicas de EAD no futuro, né, isso vai ser de cada um, né, e também poderão não gostar de voltar à aula tradicional, né, que eu gosto de falar assim, de forma pejorativa, né, que é a aula do cuspe e giz, né, certo? Que é aquela aula na sala de aula, né, quando o professor passa todo o conteúdo e eu falo e o aluno escuta, né. Eu penso que esse modelo, né, está ultrapassado e muito, né. O professor não é o protagonista mais do ensino, né. O protagonista é o aluno é que é o protagonista, né? E é ele que tem que, de alguma maneira, né, escolher aquilo que ele vai aprender, escolher aquilo que lhe interessa, né, e a forma como ele vai estudar, tá bem? Então, e nós docentes temos que estar atentos, né, a essa geração que está vindo aí, né, para que a gente possa potencializar, né, toda a energia que os jovens, né, têm aí, né? Então, em resumo, do ponto de vista de futuro, cada um, aluno, professor, né, terá a sua percepção sobre o futuro do EAD, né? Não vai ter assim, é certo, é errado, é bom, é ruim, não tem, porque o EAD é adequado ou inadequado para cada um, né? Nós temos que considerar essa individualidade de cada pessoa. Não dá para ter uma única receita de bolo para todo mundo. Por isso que nós temos diferentes metodologias de ensino, né? Cada metodologia, ela pode ser mais adequada ou menos adequada, dependendo da circunstância. Muito bem. Então, a pergunta que eu lanço aqui para vocês que estão ouvindo é: qual será a sua? Né? Então, eu quero trazer a reflexão, né, de qual será a sua opinião sobre o EAD. Qual a sua opinião antes da pandemia? Qual a sua opinião durante a pandemia? Qual provavelmente será a sua opinião após a pandemia? Né? Isso vai depender da experiência que você tinha antes, que você está tendo hoje, e o que você vai ter no futuro. Tá bem? Então, essa é a grande questão. Tá? Muito bem. Agora eu vou tentar colocar um pouco mais em cima dos objetivos que nós tínhamos, né, preconizados aqui no evento, né, que eu vou procurar, né, falar um pouquinho sobre cada um desses itens, tá bem? Então, um dos itens importantes era, né, a precarização do EAD na educação em solos, né? Então, a pergunta que eu faço é: como não precarizar o EAD em solos? Existe a possibilidade de ocorrer precarização do ensino de solos através de EAD? Sim, existe, né? E qual que é a resposta para essa pergunta? A resposta é utilizar a metodologia correta, metodologia de ensino, né? Metodologia de ensino correta, para o público correto, no espaço e no tempo corretos, porque é toda uma dinâmica, tá? Então, a gente não pode confundir EAD com um ambiente virtual onde o professor simplesmente coloca lá o slide, coloca lá uma lista de exercícios, ó, vocês resolvem, depois vocês me mandam, né? Isso não é EAD, né? Isso é um repositório de material, etc., tem seu valor, né? Compõe o EAD, mas não é só isso. O EAD é muito mais do que isso, tá bem?
Então, como não precarizar o ensino de solo EAD? Tem que usar a metodologia correta, para o público correto, no espaço e no tempo correto. Tá bem? Muito bom. Então, aulas teóricas é muito tranquilo, né? E é fácil de fazer, né? A maioria dos docentes já tem seus slides, né? Muitos, não saberia quantificar, mas uma certa quantidade de docentes, né? Usa slides para fazer apresentações, né? Então, o conteúdo teórico, ele é tranquilo, porque você pode, né? Vai explicando, vai falando, né? É bem fácil de você trabalhar, de você fazer, né? Os professores, realmente, não têm dificuldade, praticamente para quase nenhuma área de conhecimento. Aquilo que é teórico, né? Pode muito bem ser convertido para a parte digital, né? E trabalhar num sistema de ensino à distância, né? Então, não há muito risco de precarização. Porém, as aulas práticas e de campo e laboratório, aí já fica mais difícil, né? Por que difícil, né? Esse é um ponto de fácil precarização, né? Por quê? Porque a tecnologia de informação e comunicação, vídeos, etc. e tal, elas podem ajudar a mostrar uma técnica, ajudar a mostrar uma experiência, ou mostrar até um perfil de campo no solo, etc. e tal, mas ela não vai substituir a experiência de campo e de laboratório, né? É impossível você ter a mesma experiência que você teria no campo com a mesma experiência que você tem no laboratório, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque se a gente está preocupado em precarização do EAD, esse é um ponto de fácil precarização, tá? Então, olha, disciplina de solos e tal, mas olha, a aula de campo, não vai dar para fazer aula de campo, não tem recurso para fazer aula de campo, ou não tem, enfim, por algum motivo nós não estamos podendo fazer aula de campo, então passar um vídeo aqui, né? Um vídeo de como é que é um latossolo, um vídeo aqui de como que é um arsolo e assim por diante, né? Então, por mais que você explique, que mostre, que veja, né, é muito difícil, não é igual ao aluno ir lá para o campo, né, pegar a piceta, pegar no solo, né, olhar a textura, tá? Então é impossível você substituir essa experiência apenas com equipamentos virtuais. Pode até usar um visualizador em 3D, né, de realidade virtual, como se estivesse no local, no ambiente. Tudo isso vai ajudar muito, mas não tem a mesma eficácia do que você ir lá, pegar e fazer a coisa, tá certo? Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, tá bem? Beleza. E outro ponto que foi levantado aqui pelo seminário os impactos que a EAD traz para a educação dos solos. Tem aqui alguns, né, aqueles que mais fáceis para mim aqui, né, impactos positivos e impactos negativos que o EAD pode trazer para a educação em solos. Aí estou falando de forma mais geral, né? Primeira coisa, né, o impacto positivo é que o EAD pode levar conhecimento para muito mais pessoas, tá? É uma ilusão a gente achar que a gente vai ter um dia um sistema educacional tão perfeito, público e gratuito, que vai atender todos os jovens brasileiros, né? É impossível isso, né? É uma utopia nesse momento, né? Nós temos que ter uma política econômica muito mais forte do ponto de vista, uma política educacional muito mais forte do que nós temos para ter uma educação desse nível. Tem países que atingem altos níveis de educação superior, sim. A Coreia do Sul é um exemplo típico, né? É um exemplo marcante, né? Mais de 70%, eu não sei o número exato, mas mais de 70% da população coreana, na idade de estar na universidade, né? E é por isso que o país se tornou uma potência, né? E é foi pela educação. Então, nós não podemos deixar isso de graça, tá bem? Então, o EAD ele pode levar conhecimento para muitas pessoas, né? E vai dar acesso para pessoas que estão geograficamente distintas, né? Olha o tamanho do nosso país, né? Nós temos pessoas espalhadas por tantos locais, né? Tão distantes dos centros urbanos, né?
das escolas, né? Então, o IAD, ele pode, né, chegar mais longe, atingir um maior número de pessoas, né? O Brasil é um país, essencialmente, tem uma dependência muito grande no seu produto interno bruto, né, da agricultura. Então, a parte de solos, ela é extremamente importante nesse aspecto, tá? Também vai permitir que pessoas isoladas, né, pessoas que estão vivendo em locais ermos, né, que elas possam se integrar em comunidades e redes, né, relacionadas com solos. Então, quando ela faz um curso de ensino à distância, não é só aquele curso onde ela vai simplesmente assistir às aulas, tal, responder perguntas, tal. Não, nós podemos, né, e devemos, né, fazer com que os alunos se interajam entre eles, para que eles aprendam com eles mesmos, né? Então, isso pode dar oportunidade, né, de pessoas que estão... e quando falo pessoas isoladas, eu não estou falando cada um na sua casa aqui, em plena pandemia, não é isso. Mas no sentido de que pessoas que têm pouco contato com outros profissionais, que eles possam se integrar e obter novos conhecimentos, né? E aí, tem uma série enorme de dispositivos, mas o tempo aqui não vai permitir, né, que a gente... mas tem alguns impactos negativos, né, que é a questão, né, da precarização por falta de controle acadêmico, né? Então, um curso à distância em solos, né, ele precisa ser muito bem pensado, né, e existe, né, o risco, né, de, às vezes, alguma escola, né, vai fazer um curso, vamos falar assim, de baixa qualidade, né? Se os órgãos fiscalizadores, né, não conseguirem fiscalizar adequadamente ou não conseguir exigir que, né, haja um mínimo de qualidade para esses cursos, e eu não estou falando só de cursos solos, estou falando de qualquer área, né? O solo se inclui. Então, você realmente corre esse risco, né, de ter uma precarização. Tá? Então, uma baixa qualidade de ensino, né, se não for adotada uma metodologia de EAD adequada. Tá? Então, existem muitas modalidades de metodologias de ensino, a EAD é uma delas, e dentro da EAD, a gente tem várias formas de fazer também, né? O importante é que o que é oferecido tem que ter qualidade, tem que comprovadamente dar resultado, né? Então, e a nível mundial, nós temos muitos exemplos de universidades que são virtuais, né? Universidades que usam metodologia de ensino à distância e que têm formado pessoas, né, de muita qualidade, profissionais excelentes, tá? Então, é isso. E aí tem muitos outros impactos. Outro ponto que foi levantado pelo seminário são os novos caminhos para a educação com o EAD. Aqui já falando de forma mais geral, né? Então, quando a gente pensa na educação do Brasil, né, e do EAD, né, quais são os caminhos para o futuro? Tá? Então, nós temos dois pontos. Eu vou destacar 2 pontos. Eu vou falar sobre os cursos presenciais e vou falar sobre os caminhos para o ensino à distância. Primeiro, cursos presenciais. Cursos presenciais, eles devem continuar presenciais, né? No meu ponto de vista, é um erro transformar curso de graduação ou de pós-graduação em curso de EAD. Tá? Aquele curso que já foi criado na modalidade presencial, ele deve continuar na modalidade presencial. E eu já vou explicar já por que eu penso isso. Tá? Você é contra a EAD? Não, eu não sou contra a EAD, ao contrário, sou um entusiasta do EAD. Mas nós não podemos tentar simplesmente pegar um curso que é presencial e agora transformá-lo em EAD, porque o risco de não dar certo é muito grande. Tá? Por quê? Né? Agora, do ponto de vista dos cursos presenciais, né, é um erro transformar em curso EAD, mas é muito útil, né, e muito interessante adicionar técnicas de EAD, né, de tecnologias de informação e comunicação, nos cursos. Você adicionar, ter essas técnicas, né, e aí, num formato que a gente chama aí de um curso presencial com apoio de EAD, tá certo ou não? Por quê? Porque ele vai trazer muitas novas possibilidades, né? E a nova geração de alunos que está por aí, ela já nasceu digital, né?
e ela tem facilidade, ela tem até anseio e fome, né, por tecnologia. Então, essas questões que o professor Valentim colocou são extremamente importantes, né, e nós temos que saber utilizar bem essas ferramentas, né, para que haja uma potencialização do aprendizado. Tá? Quando a gente usa, né, e é o que eu mais faço, né, que é o ensino presencial, apoiado por tecnologias de informação e comunicação, né, de se esperar um resultado muito bom do ponto de vista do aprendizado. Tá bem? Muito bom. E aí, ó, tem várias outras coisas que a gente poderia comentar. Sobre cursos EAD. Né? Cursos EAD, eles devem nascer na concepção de EAD, no meu entender. Né? Por quê? Porque, assim como num curso presencial, a gente tem um plano de ensino, né, tem um projeto educacional, tem uma instituição que está ali por trás, né, tem a forma como a instituição trabalha. Né? Então, se ela foi idealizada para cursos presenciais, ela tem que ser majoritariamente presencial. Assim, mas não posso ter nenhum curso à distância num curso de graduação presencial? Pode, não sou contra. Né? É permitido, inclusive. Nós temos as várias regras, né, que nós podemos, várias leis, né, que nós podemos seguir, que permitem com que as universidades tenham uma certa porcentagem de cursos de cursos à distância num modelo presencial. E eu até sou favorável que exista. Né? Só que não pode ser simplesmente transformar um curso presencial em curso à distância. Não é? E na minha concepção, né, as disciplinas que são essenciais, a maioria delas, né, deve ser presencial, com apoio de EAD. Né? Vamos dizer, alguma disciplina optativa, né, que o aluno possa fazer, onde ele escolhe aquilo que ele vai fazer, aí sim, posso oferecer essa disciplina, né, totalmente à distância. Né, ou, em algum caso excepcional, né, de um aluno que já fez a disciplina presencial num determinado ano, num determinado semestre, né, e aí ele não foi bem, não conseguiu se sair bem, né, oferecer para ele uma outra oportunidade através de um ensino à distância. Às vezes ele pode se adequar melhor no ensino à distância, porque ele já vem com algum conhecimento, né, do que ele fez no presencial, então ele não vai precisar do professor o tempo todo, né, tem várias aulas que provavelmente ele já domina, então ele vai tentar se concentrar mais, né, naquelas partes que ele não foi muito bem. Tá? Agora, cursos EAD, na minha concepção, eles já devem nascer da concepção EAD, porque você tem toda uma estrutura, tem toda uma lógica, toda uma metodologia de ensino para que aquele curso seja eficiente do ponto de vista de funcionar como EAD. Tá? E, lógico, né, quando eu estou falando do curso EAD, estou falando de um curso 100% EAD. Ou nós podemos ter, né, também cursos EAD que tem alguns momentos presenciais, né, como já existe. Né? Você faz um curso EAD, mas tem alguns encontros, né, que são encontros que são presenciais. Tá bem? São várias formas de fazer. Né? E há um enorme potencial para a criação de novos cursos já em EAD, né, em quase todos os níveis. Tá? Vamos deixar as crianças de fora, né, nessa discussão aqui, né, mas em vários outros níveis, né, nós podemos realmente trabalhar, né, com cursos à distância, especialmente, né, cursos de curta duração, cursos de complementação de formação. Né? Então, existem, né, muito. O próprio Estado de São Paulo, né, adotou essa estratégia. Né? A maioria de vocês deve saber, nós temos aqui a Universidade de São Paulo, que é a USP, onde eu trabalho, temos a Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, e nós temos a Unesp, que é a Universidade Estadual do Estado de São Paulo. Né? E agora nós temos a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que foi uma universidade, que é a quarta universidade estadual, foi criada à distância. Então, ela é totalmente à distância. E tem vários cursos que já estão funcionando há algum tempo. Então, essa, no meu ver, é a concepção correta, né, de a gente trabalhar. E por que eu estou falando isso? Né? Porque, lógico, nós temos que pensar no perfil dos alunos.
tá bem? Então, é um ensino, o EAD tem que ser um ensino direcionado para aquilo que o aluno deseja aprender, né? É lógico que os professores, eles têm que eles que são conhecedores, sabem, né, as áreas de conhecimento de um determinado curso, então eles podem fazer um planejamento, né? Mas, de alguma maneira, o curso EAD, ele dá uma flexibilidade para o aluno percorrer o caminho que ele deseja. Então, ele entra no curso, ele fala, interessa para mim saber isso, isso e isso. Então, à medida que ele pode ir escolhendo. Eu vejo o curso EAD como um curso que tem poucas disciplinas obrigatórias e muitas disciplinas optativas, onde ele vai escolhendo o caminho que ele vai fazer. E ao escolher, é diferente de você estar fazendo uma disciplina que ela é obrigatória, né? Quando você faz a disciplina optativa, você está escolhendo, o aluno se sente muito mais apropriado daquela disciplina, porque ele que escolheu fazer, tá? Ele considerou que aquela disciplina é importante para ele, tá? Essa é a minha concepção. E a pergunta, né? Para quem serve o EAD? Né? Então, eu vou colocar aqui, olha, para quem não serve o EAD e para quem serve o EAD. Né? Então, para quem não serve ensino à distância, né? Bem, há pessoas que não gostam e não se adaptam a um curso EAD. Né? São questões pessoais e de personalidade. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que não tem persistência, que vai começar a fazer um curso EAD, ele tem que sentar, tem que estudar, ele tem que lembrar que tem que fazer exercício, ele tem que entregar, vai dar trabalho, né? Então, ele não consegue, né, se concentrar muito tempo, né? Ele logo desiste, ele precisa ser muito estimulado, né? Então, ele não vai. Então, o aluno que não consegue lá ter sua concentração, né, abandona o negócio, então, para esse aluno, não serve o presencial, né? Eles necessitam de ambientes presenciais de EAD, né? Onde pode ter EAD com tecnologia de informação e comunicação, que isso até pode despertar nele ali o interesse e tal, ajuda em várias coisas, mas se o aluno, né, é aquele que não consegue, não tem persistência, ele não vai servir para o ensino à distância, tá? E para quem que o curso EAD? Para a personalidade inversa dessa, né? Perfil para curso EAD, né? E tem características pessoais para isso, né? Então, algumas das características, né, pessoais que tem encontra na literatura, né? A pessoa que que tem algum senso já de ser um autodidata, alguém que tem persistência, né, é determinado no que quer fazer, consegue se concentrar, né? Então, são pessoas que têm mais facilidade e vão se dar melhor com o EAD, tá? Bom, em algumas circunstâncias, né, para quem não tem outra alternativa, ele pode servir, né? Se você não tem nenhuma alternativa, só tem a alternativa do EAD, ele vai servir. Mas isso também não tira, né, essa questão, né, pessoal, né, de habilidade pessoal, tá? Então, na verdade, né, no meu entender, né, o EAD é bom ou é ruim? O que vai determinar se o EAD é eficiente ou não, apesar de todas as metodologias que a gente já tem, não é isso. O que vai determinar é a pessoa. É a pessoa que vai estudar. É ela que vai determinar se para ela o EAD serve ou se para ela o EAD não serve, no meu entender. Tá? Então, quando a pessoa tem perfil, né, provavelmente ela vai se adaptar muito bem àquele ambiente, né, e vai conseguir se desenvolver. Se a pessoa não tem perfil, não adianta, porque ela não vai conseguir. Então, por isso é que eu penso que o que eu acabei de comentar nos vídeos anteriores, né? É que nós temos que ter as universidades que são presenciais e nós também podemos ter e devemos ter as universidades que são virtuais, né? Por quê? Porque nós temos perfis de pessoas diferentes, né? Nós temos, para isso, podemos ter escolas com perfis diferentes. Se a gente fizer tudo EAD, quem não tem perfil vai ter dificuldade para estudar. E o inverso também. Né? Se a gente fizer só curso presencial, tem gente que também não gosta do presencial. Não gosta do presencial, prefere, né, se concentrar, né, tal. Sem contar o seguinte, né? No caso da uma metrópole, como a gente vive aqui em São Paulo, né,
muitos dos nossos alunos, eles se deslocam 1h30, 2 horas para chegar na escola, muitas vezes, né? Então, você ganhar 2 horas, 1h30 para ir e 1h30 para voltar, poxa, são 3 horas que você economiza, né? E é o tempo que você pode gastar para estudar, né? Então, e além, tem alunos que estudam em outra cidade, né? Às vezes tem que viajar para ir para outra cidade, voltar. Então, de qualquer forma, né? O IAD, né? Tanto o ensino presencial com o apoio do IAD e o próprio ensino presencial, né? Ela está... nós temos que ter as várias opções, né, para oferecer para a população. Muito bem. Então, se eu tiver tempo ainda um pouquinho, né, queria comentar aqui, né, um pouquinho sobre a experiência que tive nesse semestre, né? Tudo bem? Posso tocar, Fabiana? Chegamos no tempo, Homero. Tá bom. Tem um slide aqui, então. Só um slide, então, que já termina. Pode ser? Tá ótimo, ok. Tá bem. Então, vamos lá. De forma bem resumida aqui, né? Tá ótimo. Então, nesse semestre aqui, nós tivemos, então, eu ministrei a disciplina Natureza e Títulos de Solos, que é uma disciplina dentro de um curso de gestão ambiental, tá? Então, e aí a experiência foi razoável, né? Por quê? Nós tivemos um curto prazo, desculpa, tem um errinho aqui, né? Um curto prazo para iniciar, né? Em 15 dias a universidade já quis que a gente já começasse a oferecer as disciplinas, né? E nós notamos aí que cerca de 20% dos alunos, mais ou menos, pelo menos dessa disciplina e de uma outra disciplina que eu ministro também, que eles sumiram, né? E perdendo completamente o contato, né? Não, a gente fez vários esforços para contactar, mas por vários motivos que a gente não sabe ainda quais são, né? Ou eles desistiram ou não conseguiram se conectar, enfim, né? Cada um deve ter seu motivo, né? Mas o número é aproximadamente isso varia, né? De 10% a 30% de cada disciplina aí, né? Foi mais ou menos a quantidade de aluno aí que deu uma sumida, né? Que não continuou fazendo o ensino remoto emergencial, né? Eu já tinha, né, no Moodle, né, como um apoio presencial, tá? Então eu tinha já uma série de coisas, né, de materiais colocados no Moodle, vários exercícios, várias avaliações que eu até já fazia, usava o Moodle para fazer avaliação em alguns casos, né? E aí isso facilitou um pouco, né? O que deu trabalho foi, então, preparar as videoaulas, né? E eu adotei uma estratégia porque nós já estávamos com 1 mês de aula, né? Eu dei uma interrompida, falei, eu vou gravar, inclusive, as aulas que já foram presenciais, né? Então, eu regravei, né, várias aulas, então, hoje tem todo o conteúdo da disciplina, né, em aulas gravadas. E aí tive várias experiências, né? Então, a gravação da videoaula assíncrona, que fez através do PowerPoint, comentando, fazendo a gravação, né? As aulas que foram síncronas, através do Google Meet, que a Universidade de São Paulo nos proporcionou, né? E depois fazer edição desse material, disponibilização tanto no YouTube quanto no eAulas. O eAulas é o YouTube da USP, tá certo? Não? Tá? Então, os professores muitos colocaram suas aulas lá, ou então simplesmente disponibilizar a gravação do Google Meeting, né, que a universidade disponibilizar para os alunos diretamente, né? Então, eu fiz as 3 coisas, né? O Google Meet é muito mais fácil do ponto de vista de se disponibilizar rápido, mas não fica tão bom porque uma edição sempre é importante, né, para não ficar aquela aula muito longa, né? Tá? E eu, por sorte, né, eu tinha aulas de campo, né, de solos que eu tinha gravado, né, aulas de laboratório que eu também tinha gravado, em função de que, às vezes eu tenho alunos, que o nosso curso ele tem aulas de manhã e aulas à noite, tá? Então, às vezes o aluno que vem na aula à noite, ele não tem condições de ir para a aula de campo, não tem condições de ir para a aula de laboratório, por questões de trabalho e tal. Então, para esses alunos não ficarem sem nenhuma ideia do que foi no campo, então eu usava essas aulas do laboratório de solos e da aula do laboratório, das aulas de campo, visitas de campo, poderem assistir, ter uma ideia, né, do que deu na aula de campo, tá? Então, por sorte eu tinha esses materiais, né, e aí com isso eu consegui, de alguma maneira, né, é insubstituível, mas vamos dizer assim, substituir, né, a experiência de laboratório de campo, né? E as avaliações foram feitas pelo Moodle, né? E aí tem uma grande vantagem que você pode utilizar imagens, você pode utilizar cálculos que você pode fazer, né? O aluno o Moodle é muito completo do ponto de vista da avaliação,
né? Ele permite, desde disciplinas de matemática, a disciplinas que exigem outras formas de avaliação, né? Então, foi bem interessante, né, a avaliação feita por aí. Beleza, não? Então, é um pouco do que eu tinha para contar aqui, né? E acho que o mais importante é ouvir aí as perguntas de vocês e tentar responder aí as perguntas de vocês. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez o convite, né? Espero ter minimamente atingido aí o objetivo do seminário, né? Então, agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Até lá. Ótimo, Homero. Muito obrigada. Obrigada pelas suas reflexões.